A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos, todas as minhas irmãs, amigos e amigos que me acompanham nas redes sociais. Um grande abraço aos meus queridos irmãos da Primeira Igreja Batista Tumbiara, a qual tenho o prazer de ser pastor. Quero trazer, meus irmãos, uma palavra de esperança, de fé, de amor, porque os dias que nós estamos vivendo só nos mergulham em catástrofes, notícias ruins. Nós precisamos de uma palavra de esperança, não que o que está sendo anunciado seja falso, seja mentiroso, mas nós precisamos fugir um pouco disso. E eu gostaria de trazer uma rápida reflexão com os meus irmãos sobre como vencer o medo. E aliás, medo, um sentimento, imagino eu, universal, um sentimento hoje que está em todas as nações, todos os povos, ricos, pobres. Medo de uma doença que a gente não consegue ver, medo de uma doença que o contágio é muito fácil, medo de uma doença que pode nos levar a uma enfermidade pulmonar, falta de ar, medo de uma doença que pode nos contagiar de tal maneira que a gente não pode mais abraçar, se tocar, e isola mais ainda, medo da economia, porque essa doença quebra totalmente a economia, medo de perder o emprego, medo de não ter sustento para trazer para a família, medo da violência que pode vir por causa também da questão da economia. Uma coisa vem trazendo a outra e vai gerando situações de calamidade, de desespero. Mas eu quero trazer uma palavra do Senhor Jesus, uma palavra de fé, de esperança. Como vencer o medo? Quero ler um texto aqui e rapidamente trazer essa reflexão a você. O texto está em Mateus capítulo 14, versículo 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegando já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, se assustaram, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhes: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Duas vezes a palavra medo aparece aqui, com razão. Os discípulos ficaram com medo. Imagino mais com medo de ver um homem andando sobre as águas do que o medo da tempestade, que já deveria ser uma coisa também de assustar. Como vencer o medo? Algumas lições nós podemos tirar rapidamente desse texto aqui. Primeiro, vencendo o medo, crendo de todo o coração na palavra soberana de Jesus. Jesus vem andando sobre as águas como soberano, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. As águas obedecem a Jesus, o mar e o vento obedecem a Jesus, a natureza obedece a Jesus, o universo está debaixo da palavra de Jesus. Apenas dois seres rebeldes quebram essa lógica divina, que usam os seus livre-arbítrios muitas vezes para não aceitar a soberania de Jesus, mas quer queira ou não, sempre vai ser da maneira que ele determinar. São os homens e os demônios, seres caídos. Mas ele é soberano, Senhor, sobre todas as coisas. Se tem uma coisa que pode acalmar o medo do nosso coração, é estar debaixo da palavra soberana de Jesus. Jesus disse: Não temais, tem bom ânimo, sou eu, não se assustem. A tempestade é grande, o momento é difícil, mas eu estou aqui, não temam. Jesus é o único que pode acalmar o medo do nosso coração. Sabe por quê? Porque ele é o único que é soberano dos soberanos. Os soberanos que nós temos não conseguem controlar catástrofes de terremoto, de tempestades,
de fome, não conseguem controlar catástrofes como essa desse vírus. O Senhor Jesus é soberano sobre todas as coisas. Com uma palavra dele tudo acontece, com uma palavra dele todo o mal se desfaz. Noé creu na palavra do Senhor, creu na soberania da palavra do Senhor e construiu a arca, e colocou toda a sua família dentro da arca e obedeceu a Deus, e por isso teve livramento. Moisés colocou todo o povo para dentro de casa no Egito e mandou que colocassem o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta e fizeram a Páscoa, e obedeceram a Deus, temeram a palavra de Deus e acreditaram na soberana palavra de Deus, e o anjo da morte pulou sobre a casa deles. Meu irmão, tem um jeito de vencer o medo. Você precisa crer na palavra soberana de Jesus. Creia na palavra dele. Segundo, você precisa manter o foco em Jesus. Ai, como é difícil isso. Quando Pedro estava andando sobre as águas, uma maravilha, porque Jesus havia falado e ele estava andando sobre as águas. De repente algo chamou a atenção dele: o vento e o barulho do mar. Bom, quando eu falo que a gente tem que manter os olhos em Jesus, eu estou falando manter a atenção. Quando eu estou falando de olhos, eu estou falando também de ouvir. Nós precisamos, para vencer o medo, tirar os olhos dessa tempestade. Já sabemos tudo sobre o coronavírus. Está fazendo mal tanta informação, está fazendo mal tanta notícia ruim. Está precisando agora tirar os olhos dessa tempestade e colocar os olhos no Senhor andando sobre a tempestade. Colocar a sua atenção sobre Jesus. Como vencer o medo? Parando de olhar para o medo, começando a olhar para aquele que é Senhor de todas as coisas, da minha vida e da sua vida. Terceiro, como vencer o medo? Socorrendo-me na graça bondosa do Senhor Jesus. Quando Pedro começou a afogar, porque no começo ele teve fé, e depois o que aconteceu com a fé dele? Ele começou a afundar. É igual comigo, é igual com você também. Às vezes a gente, na tempestade, tem momentos de fé e de repente tem momentos de incredulidade, tem momentos de coragem, de repente momentos de covardia, tem momentos de ânimo e aí de repente vem momentos de desânimo. Mas quando a gente falha, a graça de Deus completa aquilo que falta na gente, porque graça é favor imerecido. Graça é Deus nos dá aquilo que às vezes falta em nós. Às vezes falta fé, confiança. Na graça de Deus a gente tem tudo isso. Na graça de Deus a gente tem a esperança. Como vencer o medo? Através da graça de Deus, descansando na graça dele e pedindo socorro para ele. Foi o que Pedro fez, pediu socorro. Por que ele pediu socorro? Porque ele estava afogando. Infelizmente hoje muita gente que está com medo, em vez de pedir ajuda para Jesus, vai assistir filmes de terror. Às vezes a pessoa está com medo da dívida e vai fazer o quê? Vai aproveitar o empréstimo que o governo vai dar para ficar mais endividado ainda. Às vezes as pessoas alimentam o medo com medo, mas o medo só se combate com a graça preciosa de Jesus, que completa em nós tudo aquilo que nós precisamos. Que Deus abençoe a todos os meus irmãos e irmãs, e que o medo seja vencido em nome de Jesus. Pai bendito, abençoa meus irmãos, abençoa minhas irmãs. Ajuda-nos a vencer o medo destes dias com a coragem e com a fé, de olhar que sobre as águas anda o nosso Senhor, soberano, dono de todas as coisas. O mundo está debaixo do comando do Senhor, e com uma palavra do Senhor acontece, e com uma palavra do Senhor desaparece. É no nome de Jesus que eu clamo: ajuda-nos a descansar a nossa fé no Senhor, e livra-nos e fortalece-nos para que possamos enfrentar qualquer medo, porque o medo não nos aperfeiçoa. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, fiquem na paz.